Boa noite, pessoal. Só esperar o nosso convidado de hoje ficar online, aceitar o convite para a gente iniciar. Ótimo. Boa noite, Lucas. Pronto. Boa noite. Me ouve bem? Sim? Se você estava preocupado com o ventilador, pode ficar tranquilo, que eu não ouvindo ruído nenhum. Não, beleza, maravilha. De som tá perfeito. Não, com o fone fica bem melhor mesmo. Fica muito melhor para você ouvir e para falar. Aliás, tá me ouvindo nítido, claro? Sim? Tá perfeito. Show de bola. Grande Lucas, vai ficar gravado aqui o nosso bate-papo. Depois você pode ter essa gravação, pode compartilhar também nas suas redes. Então, mais importante é a gente já ir começando, né? Quem for entrando vai tomando corpo na nossa conversa. Sim. Eu quis fazer essa live logo na sequência do último tema que eu abordei, legado da pandemia, um legado para a saúde, né? E eu escolhi trazer um endocrinologista na última conversa para a gente falar sobre legados, né? Porque o especialista que eu escolhi estava bem ambientado, né? Com tudo que estava acontecendo. E outra que era alguém que era um médico que geralmente a gente procura quando quer fazer um check-up de saúde, né? O endócrino é muito bem recomendado nesses casos. E aí a tônica da conversa foi a seguinte: não tem médico, não tem remédio que seja mais eficiente, mais eficaz para a nossa vida do que um bom comportamento, uma educação para a saúde, uma educação com exercícios, com atividades e com alimentação. Então eu falei, olha, perfeito, porque o meu próximo papo vai ser com um cara que manja tudo desse assunto. E a gente vai dar alguns passos, né? Vai dar um encaminhamento nesse assunto, mas depois, o principal nessa conversa que eu quero tratar contigo é como vencer os desafios que travam uma boa educação física e alimentar. Porque o que mais existe, acho que na vida das pessoas é começar uma dieta e não saber continuá-la, não conseguir continuá-la, começar uma rotina de exercícios, de atividade física na sua vida e não saber como continuá-la, né? Mas antes de qualquer outra coisa, Lucas, para os meus e para os seus seguidores, por favor, se apresenta. Perfeito. Meu nome é Lucas, tenho graduação em Educação Física na Universidade de Ribeirão Preto, na UNAERP. Também sou graduado em Nutrição aqui na Universidade de São Paulo, na USP. Tenho pós-graduação na Unisaúde, Rio de Janeiro, em levantamento de peso olímpico. Tenho alguns outros cursos relacionados à área de nutrição esportiva, educação física, e agora eu iniciei também um mestrado aqui na Universidade de São Paulo, na área do exercício físico e composição corporal. Então estamos sempre na ativa. Ótimo. Lucas, para a gente começar essa conversa, esse papo de entrar numa vida saudável em termos de exercício e de alimentação é só
primeiro, para gente jovem? É só para quem quer bater metas? Ou é realmente para todo mundo? Só voltando ali um pouquinho num fato que você comentou que eu achei interessante, Felipe, que era da questão que o anterior convidado comentou com você sobre a questão da saúde e às vezes alguns diversos pilares. Eu acho às vezes até interessante a gente falar sobre isso no início da nossa conversa, porque às vezes é uma informação que até poucas pessoas têm conhecimento. Segundo a própria OMS, né, tem algumas divisões lá em relação à saúde, e ela divide, dependendo de qual fator você vai utilizar como referência, em 4 e 5 vertentes, para dizer que alguém é saudável de verdade. Então aí eles colocam lá da seguinte forma: que você tem a saúde psicológica, que aí é relacionado a efeitos da mente, esse tipo de questão psicológica. Você tem a saúde fisiológica, que seria o funcionamento do organismo de uma forma adequada. Você tem a saúde social, que seria a saúde da maneira que você interage com o mundo, com as outras pessoas. E, além disso, você tem também a saúde que seria uma saúde afetiva, que seria como você se relaciona com as coisas que você gosta, as coisas que você dá valor. E, juntamente, tem uma outra divisão que seria a saúde metabólica, mas eu considero que está junto com a fisiológica. Então, Felipe, quando a gente fala de saúde, né, muitas vezes as pessoas pensam que é uma fórmula, uma reta linear, né, e às vezes a gente vê que tem outros parâmetros que acabam interferindo. E muitas vezes esses outros parâmetros acabam fazendo a pessoa ter um resultado satisfatório ou não, que é realmente buscar um equilíbrio entre essas diversas vertentes que a própria OMS diz como seria alguém que está realmente pleno, saudável, tem que estar um equilíbrio entre essas vertentes. E eu acredito que, se você estuda um pouco a fundo, né, às vezes os insucessos das pessoas em atingir uma saúde plena está muito relacionado com essas outras vertentes que às vezes a gente não dá valor. Ou às vezes os profissionais de saúde acabam não conversando, não comentando, e só às vezes pensam naquela saúde mais metabólica ou na saúde mais fisiológica. Lógico que não tem como você ficar saudável com a saúde fisiológica totalmente alterada, você corre risco de vida. Mas dá valor a uma forma de criar um equilíbrio entre essas diferentes formas, diferentes visões, né, de um propósito saudável. Perfeito. Quer dizer que, então, antes de uma boa educação alimentar, antes de uma boa educação física, precisa nascer uma boa conversa entre a pessoa que está buscando e o profissional? Sim, mas o que é bem interessante também, Felipe, é que muitas vezes a pessoa que está buscando uma ajuda, um objetivo a ser atingido, ela desconhece que ela precisa melhorar outros pilares da saúde. Então, muitas vezes, uma pessoa que está buscando um emagrecimento, está buscando, às vezes, uma melhora da condição corporal, funcionalidade, ela tem desarranjos em outras vertentes da saúde e, às vezes, ela não foi exposta a esse tipo de reflexão, ela não foi, às vezes, provocada a pensar sobre isso, sendo que, às vezes, isso pode ser o motivo dela não conseguir dar continuidade, do insucesso dela nos seus resultados. Porque é muito comum uma pessoa entrar num estilo de vida saudável, né, e isso ser sustentável por padrão dela, por causa que às vezes tem outros desarranjos, né, que não permite a pessoa manter o foco, manter uma rotina adequada. Então isso, depois que faz uns anos já que eu li essa definição, e depois que eu li essa definição, acho que faz muito mais sentido quando a gente vai abordar esse tipo de tema. E às vezes quando a gente vai estudar algum tipo de insucesso por alguma pessoa, algum tipo de sucesso, eu consigo ver que isso está muito relacionado. Você consegue me explicar mais, consegue me exemplificar, usar algum caso, claro, sem citar nomes, mas explicar como pode haver essa interferência? A pessoa entra numa rotina, tenta entrar numa rotina de exercícios e dieta, alimentação, mas outros fatores da saúde atrapalham ela a ter esse sucesso? Vou dar um exemplo do fator psicológico aqui, que eu acho que deve ser o mais comum, que está mais associado à maioria das pessoas. Vou dar um exemplo de uma pessoa que está passando por uma fase de ansiedade, uma fase de insegurança. Então, muitas vezes, ela vai entrar num padrão de comportamento que ela vai querer, às vezes, se isolar, ou não vai querer, às vezes, ter muito contato social, ou ela vai ter
Então, nessa parte, ela já vai prejudicar, às vezes, uma rotina de exercício que ela estava realizando, pois ela não vai se sentir confortável nesse tipo de situação. E na questão alimentar, se ela for uma pessoa que, nesse tipo de situação, acaba desregrando um pouco a alimentação, ela vai seguir totalmente fora um planejamento que ela tinha. Então, ela, ao mesmo tempo que ela vai consumir mais, vai gastar menos. E a médio prazo vai ter um resultado negativo do que ela esperava. E até o rendimento no exercício físico acaba sendo pior, então acaba influenciando diretamente esse tipo de desarranjo que não está relacionado, não é o exercício, não é a alimentação, mas por ser algo que está totalmente ligado, acaba gerando na pessoa uma dificuldade de manter uma rotina saudável, dificuldade de atingir os objetivos dela. Outro exemplo que nem é citado, por exemplo, a pessoa que tem uma dificuldade de sociabilização muito alta. Então ela não, e por exemplo, a pessoa está acima do peso. Então ela vai se sentir insegura de frequentar um local de exercício físico, ela vai se sentir deslocada, ela não vai se sentir motivada a buscar um ambiente propício à saúde, porque ela julga que naquele ambiente ela não vai ter interação, não vai ser bem aceita. Então, Felipe, às vezes a gente fala esse tipo de comparação, pode parecer um pouco distante, pode parecer um pouco desconecto, mas quando a gente começa a discutir sobre, a gente consegue ver que está muito interligado essas relações das vertentes da saúde. Sim, perfeito, porque vamos pensar nos tempos de hoje, né? As pessoas estão numa mudança de vida muito severa por conta da pandemia. Quem já não tinha muito ânimo, quem já tinha uma predisposição a ser introspectivo, a ficar mais sedentário, pode ter embarcado de vez numa vida bem pouco produtiva e, aliás, desregrada em muitas questões, né? E agora pode começar a sentir o peso dessa vida ali fechada, sem sol, sem interação social, com uma alimentação ruim, né? Sem uma atividade recreativa, enfim. Tem muita coisa que faz bem para o corpo e para a mente. Mas dentro dessas pessoas, nós vamos ter alguns graus diferentes. Vamos começar pelo bem básico, assim. A pessoa que tem trabalho demais, tem um dia ocupado demais, né? Como é que a gente fala para essa pessoa que há como ela dar início numa educação física, numa rotina de atividades? Um ponto que eu acho bem importante, Felipe, que eu acho que casa bem com essa sua pergunta, tem uma coisa que facilita muito alguém realizar ou não uma atividade física, que é ela ter um vínculo afetivo com aquilo ou não. Ou seja, ela gostar daquilo e sentir falta quando não faz. Quando a pessoa está fazendo alguma atividade física que ela não despertou isso dela, seja pela modalidade ou como ela está realizando, a metodologia, a primeira chance que ela tiver de parar, ela vai parar essa atividade. Então, a maioria das pessoas hoje em dia não tiveram uma infância com atividade física, principalmente quem está sendo dessa geração. Não teve uma iniciação esportiva, então a pessoa já não vem com um vínculo positivo histórico. Então, para ela começar algo, se ela não se agradar, se ela não estiver se sentindo bem, a primeira chance que ela tiver, ela vai parar e vai se sabotar, vai colocar outras prioridades. Então, isso acontece muito no exemplo que você me falou. A pessoa não tem tempo, a rotina é corrida. Realmente, existem pessoas que têm rotinas corridas, mas o tempo, Felipe, vai ser relativo à prioridade que ela dá. Porque hoje em dia é difícil a gente ver alguém que não fica mais de 2 horas no celular, alguém que não tem um hábito negativo com o tempo, ou acaba tendo um horário que é um pouco produtivo. Então, quando alguém coloca como prioridade a atividade, e isso acredito que seja mérito do educador físico que está fazendo a atividade, a pessoa acaba conseguindo encaixar na rotina, Felipe. Então, eu acho que o ser humano ele funciona muito como dessa forma. Se eu dou o valor, eu faço. Se eu não dou o valor, eu deixo para lá, eu dou o jeito, se der, eu faço.
Então, eu acho que a grande função do educador físico, ou de quem está auxiliando a pessoa no exercício físico, é tornar aquilo que a pessoa está fazendo algo que na rotina seja prioridade. Porque com certeza eu acredito que ela vai criar um vínculo com aquilo, e se um dia não der para ela ir, ela vai sentir falta, ela vai se sentir mal, vai sentir que o dia não foi o mesmo. Agora, as pessoas que ficam flutuando sobre atividades e vai por obrigação, não gosta daquilo que ela está fazendo, com certeza, a médio prazo, em cerca de um ano e meio, dificilmente a pessoa continua. É mais ou menos o que os estudos mostram. Quando alguém realiza uma atividade que não criou um vínculo afetivo positivo, no máximo um ano e meio ela parou de fazer a atividade. E hoje tem se adotado, tem surgido estratégias para trabalhar isso nas pessoas, essa mudança? Então, atualmente, né, de uns anos para cá, vamos dizer assim, de uns 10 anos para cá, eu acredito que mudou bastante a abordagem. Hoje em dia, as pessoas têm utilizado muita aulas em grupo, aulas com interação social, esse tipo de modalidade. Para que a pessoa, às vezes, ela não goste da modalidade, mas ela gosta da companhia. Então, ela faz ali por tabela. Então, nos últimos anos, últimos 10, cresceu muito as modalidades em grupo, cresceu muito modalidades que têm interação, e aquelas modalidades mais, vamos dizer, tradicional, sozinha, que a pessoa se exercita sozinho, tem ficado um pouco mais só para quem gosta mesmo, Felipe, porque é alguém que realmente tem o foco ali, independente do que está acontecendo ao seu redor. Tanto que hoje em dia a gente vê muito grupos, né? Grupos de atividade, que tem várias pessoas realizando ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que vem crescendo, né? Você pega hoje uma academia, dependendo da academia que você vai, tem mais aluno nas aulas do que aluno na musculação, se você pegar por número. Sim. Tem modalidades que você só consegue trabalhar em grupo, né? Por exemplo, hoje em dia aquelas modalidades que trabalha aqueles cross-training, crossfit, várias vezes você só trabalha em grupo. E a maneira, vamos dizer assim, a forma que você vê as pessoas, o feedback delas é muito melhor do que modalidades que você trabalha sozinho. Então, eu acho que uma tendência que está acontecendo, que veio para ficar, independente de qual modalidade, Felipe, principalmente para quem é sedentário, para quem não já vem com um vínculo, é realizar essas modalidades que são em grupo, essas modalidades mais dinâmicas, que tem bastante interação. Isso eu acredito que é uma forma da pessoa, seja pela modalidade, pelo resultado, pela convivência, então tem mais de um fator que agrada a pessoa, não é só um. Então a chance de sucesso acaba sendo um pouco maior. Perfeito. Lucas, me chamou muita atenção desde que eu te conheci, por você ter essas duas vertentes, né? A especialidade na educação física, mas uma especialidade também na nutrição. Porque uma das grandes portas para esse mundo das atividades, da educação física, é a pessoa que começa procurando ali o nutricionista ou o nutrólogo. Porque está pensando em dieta. Geralmente está pensando em perder peso. Hoje em dia a gente conhece muitos casos de pessoas que estão pensando em ganhar massa, tem pessoas que estão buscando uma vida atlética, enfim. Mas vamos pelo mais tradicional, pelo que o que sempre foi mais corriqueiro. Muita gente vai buscando perder peso, né? Ou entrar em forma, como se diz, né? Porque hoje em dia ganhou, como você mesmo disse, né, uma amplitude muito maior, porque não existe várias perspectivas de saúde, né, vários pontos de vista da saúde. Mas me fala um pouco do quão importante é ter esse casamento. Uma educação nutricional, alimentar, acompanhada de uma educação física. Na verdade, se a gente pensar nisso que a gente vem discutindo desde o início, né, dos vertentes da saúde, caso a pessoa deseje ter um resultado duradouro, que é o que a gente sempre busca, né, com os alunos, com as pessoas que a gente intervém, não tem como separar, Felipe. É muito difícil a gente conseguir separar
uma linha da outra, porque está muito interligado. Seja pelo fato de a alimentação vai fazer com que a pessoa seja apta a realizar a atividade física da melhor forma, ou seja pela atividade física gerar as adaptações que estão relacionadas com a alimentação, né? No caso de hipertrofia, ganho de massa ou emagrecimento. Então a gente acaba tendo um contato com muitos casos de pessoas que às vezes realizam uma atividade física legal, faz um treino acompanhado, faz um treino correto, e a pessoa acaba não tendo resultado, e a pessoa acaba treinando bem, sabe, frequência boa na semana, e não tem resultado porque ela não acaba conseguindo ter um padrão alimentar bom. E uma coisa que acontece nos últimos anos, vamos dizer, da era da internet, que é muito bom por estar disponível muita informação, mas ao mesmo tempo, na área nutricional, acaba sendo um pouco complicado, porque as pessoas têm uma ideia de que elas entendem o que está fazendo e é aquela famosa conversa. Mas eu faço tudo certo, não sei por que eu não emagreço, eu como corretamente. Então, por essas informações estarem mais disponíveis, nem sempre a gente consegue filtrar de quem estão vindo, acabam ocorrendo isso. Pessoas que, em outras áreas também devem acontecer isso, né? Mas eu falo nutrição porque está sempre em alta, né? Alimentação, está sempre, você abre o Instagram, tem muita coisa relacionada a isso, ou redes sociais. Então acaba que a pessoa ela deixa de procurar um acompanhamento, ou ela acaba não procurando, achando que já tem o conhecimento necessário, e é nisso que ela acaba se frustrando, Felipe, porque quando a gente pega bons profissionais, a gente vê que pequenas alterações a médio prazo trazem muitos resultados. E aí a gente acaba tendo, voltando só, fazendo um link do que a gente conversou, aí a gente acaba tendo dois tipos de abordagem. Ou uma abordagem que a pessoa acaba não vê necessidade de realizar esse tipo de acompanhamento, ou a gente pode ter uma abordagem de algum profissional que ele não enxerga de maneira as variáveis da saúde e acaba não detectando qual a necessidade da pessoa. Porque muitas vezes, Felipe, se você expor a pessoa a um modelo alimentar, ela às vezes não está preparada para seguir ele e você vai acabar frustrando essa pessoa e uma intervenção que poderia ser feita positivamente acaba sendo negativa. A pessoa acaba, eu não sirvo para isso, não consigo manter isso, então eu nasci para ser do jeito que eu sou e não atingir o objetivo meu estético que eu busco. Então, quando a gente fala em alimentação, Felipe, a gente acaba complexando bastante a discussão, porque não é tão simples igual parece. E quanto mais você estuda esse tipo de abordagem, menos você vê que existe uma fórmula correta ou uma maneira padrão de abordar com cada pessoa. Interessante. Agora você me deixou com mais pulga atrás da orelha, porque no exercício nós falamos muito da questão afetiva, né? Se a pessoa não tiver uma ligação afetiva com aquela atividade, ela tende a abandonar, ela tende a não dar sequência. E na alimentação, quais são os erros mais comuns que impedem uma pessoa de dar sequência numa educação alimentar? Peraí que o gato derrubou aqui o celular. Tá com o filho solto? Tá. Ele tá andando por aqui. Fica tranquilo. Eu classifico, Felipe, isso de experiência própria, porque eu não tenho visto. Vamos pensar assim numa situação de uma pessoa que está sedentária, ela não está querendo começar do zero. Ela quer emagrecer, por exemplo. Eu acho que ela é mais fácil, se ela sendo bem orientada, ela seguir um padrão de treinamento do que ela conseguir seguir um planejamento nutricional. Porque o nutricional, Felipe, ele mexe com muita coisa. Ele mexe com humor, ele mexe às vezes com, igual a gente falou, na área psicológica, com as vontades. Ele acaba mexendo um pouco com algum momento do dia da pessoa. Ele mexe com a falta de tempo, mexe com planejamento. Então ele mexe com várias coisas no dia de uma pessoa. A atividade física, dependendo do que a pessoa for o objetivo dela, ela consegue, às vezes, em menos de 1 hora, fazer um bom treino. Então, se for bem orientado, se torna eficiente. Então eu digo sempre isso. Às vezes o resultado físico vai ser consequência do alimentar.
Mas o alimentar não vai ser algo tão resolvível igual o físico imediatamente. E quando a gente pensa em emagrecimento, vamos lá, o emagrecimento que você usou, o exemplo que é o mais corriqueiro, o que é o importante? A gente olhar um gráfico da composição corporal da pessoa e ela não ter queda, não regredir, porque é um processo. Então, por mais que a pessoa está com pouca evolução, só dela não regredir já é uma vitória, porque é nas regressões que ela acaba perdendo todo o trabalho que às vezes foi de meses feito, às vezes de até anos. Então, quando você me pergunta assim, quais são os desafios da alimentação, Felipe? Eu diria da seguinte forma, dependendo do padrão que a pessoa vem, que ela chega, só de ela não piorar já é um ponto positivo. Eu digo assim, só dela manter uma alimentação equilibrada, sem terrorismo, sem, às vezes, colocar um padrão fora do fazível para ela. Por quê? Porque se ela faz o exercício físico juntamente, ela já vai estar tendo um estímulo positivo. E se ela conseguir aos poucos, conseguir melhorar, conseguir organizar a rotina, conseguir colocar como prioridade ter uma alimentação equilibrada, isso como estilo de vida e não como algo provisório, aí fica muito mais fácil ela atingir o objetivo dela a médio e longo prazo. Então, normalmente, eu sugiro isso, e até alguns nutricionistas que eu trabalho em conjunto com alguns alunos, a gente sempre fala a mesma língua nesse sentido, Felipe. A alimentação tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer, o que você vai orientar, pois é muito fácil você ser frustrado, a pessoa que está iniciando um acompanhamento. E se você frustra a pessoa nesse tipo de relação, ela acaba se tornando um pouco reativa depois de novas experiências. O exercício é algo que a gente passa por uma fase de adaptação. Então, por exemplo, a pessoa começou a treinar hoje. Você não vai expor ela, só para ficar um pouco mais didático, você não vai expor ela a uma intensidade que você sabe que ela não aguenta, ou você não vai expor uma intensidade que ela vai gerar riscos. Na alimentação também deve ser assim. Se a pessoa não segue nada, come totalmente fora do que seria adequado para ela, se você impor um padrão de alimentação perfeito para ela, é o mesmo que o exercício. Eu estou fazendo algo que provavelmente ela não vai conseguir seguir, ela não vai aguentar. E isso vai trazer prejuízos. Não vai trazer uma lesão igual ao exercício físico, mas vai trazer algum trauma, vai trazer um insucesso, uma infelicidade na busca dela pelo emagrecimento, por exemplo. Então eu gosto de pensar bem da mesma forma para ambas as partes, Felipe. No início, se a gente não trabalhar bem, não fizer uma boa avaliação, você corre risco de expor a pessoa a algo que ela não está capaz no momento, e isso gerar problemas futuros na intervenção. Perfeito. Aí, vamos pensar no mundo real. Você pega uma mãe de família que, além de ter tido o filho recentemente, ou ainda tenha o filho da criança, um bebê, tem uma vida profissional, seja dentro de casa, seja fora de casa, aí ela tem um desafio real, né? Que ela quer, de repente, voltar à velha forma antes dos filhos, ou coisa do tipo, ou quer uma busca pela saúde. Primeiro passo que você daria com essa pessoa seria pela nutrição ou pela atividade? É um pouco individual essa pergunta, mas vamos colocar algum exemplo aqui para ficar mais claro. Eu gosto de pensar sempre assim, Felipe, que é um raciocínio um pouco mais, vamos dizer assim, matemático, que eu acho que fica mais fácil de organizar. Vamos pensar que a pessoa está hoje, como você falou, nessa situação, totalmente com a rotina desorganizada, certo? Por causa do novo filho, trabalho. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, Felipe, é como organizar a rotina dela. Porque se ela não tiver capacidade de organização mínima, ela não vai conseguir dar sequência à alimentação, ela não vai conseguir dar sequência a um exercício. Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer uma autorreflexão eu nesse momento, eu consigo, aí não sei se a pessoa vai cozinhar ou não, eu consigo, por exemplo, cozinhar e eu consigo ter 1 hora do meu dia organizada para fazer isso? Não tenho. Mas e aí, o que ela faz? Primeiro passo, trabalhar para organizar essa rotina. Porque se a pessoa não tiver um mínimo de organização, ela não vai conseguir dar sequência.
E é o que a gente vê muito. A pessoa chega no nutricionista, vai lá, nem volta no retorno. Ou às vezes a pessoa inicia uma atividade física, vai lá um mês, no segundo mês já não consegue ir. Por quê? Porque a pessoa ela não fez uma reflexão antes para se preparar para isso. É igual, por exemplo, vou fazer uma entrevista de uma prova. Se eu chegar lá de sopetão, qual que é a chance de dar certo? Pode dar, ou não, depende da sua vivência. Mas se eu me preparar, se eu pensar em como encaixar uma rotina de estudos, eu consigo provavelmente ter mais sucesso. E uma rotina de vida saudável não é diferente disso. Porque os imprevistos acontecem, lógico, vai acontecer, mas para quem tem uma rotina desorganizada, vai acontecer muito mais, tudo vira imprevisto. Então, por causa de qualquer coisa na rotina dela, ela não vai conseguir manter o objetivo, que é realizar uma alimentação equilibrada e uma prática de exercício físico. Então, o primeiro passo que eu falo para alguém que está buscando melhorar a composição corporal, está buscando um estilo de vida mais saudável é reflita se o seu dia você consegue ter uma organização mínima para ter uma alimentação e para se exercitar. Se você acha que não consegue, não é difícil, vai ser na marra, então pense em primeiro em organizar sua rotina. Organizar para colocar a alimentação, o exercício como algo que consiga se encaixar e tenha um mínimo de prioridade. Porque eu penso muito nisso, Felipe. Eu acho que para você atingir um objetivo não é um mês, não é uma semana, não 2, 3, às vezes nem 6. Mas sim um estilo de vida que você vai adquirindo e um estilo de vida que você vai mantendo. Não só por um curto período de tempo. Então, tudo que a gente faz que exige um tempo, eu penso a longo prazo, precisa de um planejamento. Por exemplo, eu não vou começar a fazer aula de violino, piano e futebol, sendo que eu do nada, eu não tenho nem como encaixar essa minha rotina. Para que eu vou começar a fazer isso? Então, se não é algo que eu me planejei, eu vou fazer isso terça e quinta noite, com uma folguinha aqui. Então, tudo na vida existe planejamento. E ainda mais algo tão pessoal como a alimentação e a prática esportiva não seria diferente. E eu acho que aí muitas pessoas não pensam nisso. Às vezes elas já chegam buscando um profissional, sendo que ela nem fez nem olhou para si, olhou para sua rotina e viu se cabe isso naquele momento para buscar melhorar a sua rotina. Perfeito, perfeito. Diz uma coisa, eu estava vendo aqui o pessoal comentando a respeito dos influenciadores, né? E hoje, graças ao Instagram, isso conta muito na nossa vida, porque muita coisa é direcionada pelos influencers, né? E aí a pessoa que vai começar uma vida mais educada, seja na alimentação, seja na atividade, vê a galera ali, como a Marina colocou, né? Se entupindo de batata doce, de frango, de suplemento e tal. Vai vendo uma rotina ali que ela nunca viu na vida dela. Ovo então, né? As pessoas que batem recorde de tanto comer ovo cozido e coisa e tal. Essa galera que influencia e essa galera que já está numa rotina mais acelerada, como é que ministra isso para você ter, por exemplo, dentro de um espaço de atividade física como uma academia, você ter aquela galera que já está acelerada e a galera nova entrando? Então, aqui sobre os influencers, né? Eu acho que, na verdade, em qualquer área existe esse problema, né? Que é a questão mercadológica no meio de algo que você está tentando vender informação. Então sempre vai ter esse conflito. Igual alguns anos atrás teve um conflito muito sério aqui, né, no estado de São Paulo, que era da questão de tirar personagens de alimentos com açúcar, porque isso estimulava as crianças a comer, né? Porque a indústria querendo colocar Bob Esponja no Danone, que é cheio de açúcar, aí a criança vai querer comer e ela não vai estar diretamente ligada a um alimento saudável, né? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Porque em qualquer área, e até na alimentação, ou até no exercício físico, isso também rola bastante, vai ter pessoas com interesses próprios no meio. E aí você vai me perguntar, como o leigo identifica isso? Como que o leigo vai identificar quem está realmente dando uma informação válida ou quem realmente está ali sendo pago por trás ou está vinculado a alguma empresa que só quer ter um retorno financeiro imediato? E aí a gente entra, até difícil, né? Porque eu vou falar de formação, né? Às vezes tem pessoas com muito boa formação que tá do lado ali do
não vendendo informação útil, né? E tem pessoas, às vezes, com uma formação mais simples e está ali se esforçando para dar uma informação válida. Eu acho que é sempre válido, Felipe, você buscar indicações. Por exemplo, eu estou fazendo um acompanhamento com uma pessoa, ela trabalha dessa forma e para mim está dando resultado a médio prazo, faz 3 meses, 4 meses, estou indo e está dando certo. Pô, então essa pessoa é uma pessoa legal para eu trabalhar. Estou indo num nutricionista e ele montou uma alimentação de acordo com a minha rotina, estou conseguindo seguir, está sendo ótimo. Pô, então, sempre buscar indicações, Felipe, porque hoje a mídia, a rede social, eu acho que ela funciona muito bem para promoção, mas agora para promover algo, né? Por exemplo, o profissional se promover. Mas para o consumidor consumir algo adequado, eu acho que fica muito complicado. Muito complicado ter essa avaliação e muito complicado de você realmente saber em quem confiar. Então, eu sempre recomendo, em qualquer área, não só nessa área, busca a indicação de 1, 2 pessoas, conversa como que foi, vê como que é o protocolo que a pessoa utiliza, vê se encaixa com o que você busca, porque eu acho que é a menor chance de erro, Felipe. Porque hoje em dia, às vezes as pessoas vendem fórmulas mágicas, vendem resultados expressivos de forma sem tanto esforço, e isso daí sempre vai existir, né? Isso daí existia, lá desde, acho que 1950 existia vendendo fórmulas mágicas, e vai, 2200 ainda vai existir, Felipe, porque isso pega num ponto do ser humano que é a questão de não quer ter trabalho, né? Ele busca a forma mais simples de resolver algo. E aí é que a gente cai nas grandes armadilhas. Então, eu acho, por exemplo, vou buscar um profissional da área, sempre busca indicação. Conversa com... Provavelmente tem alguém conhecido que já teve experiências na área. E eu acho que isso é um bom caminho. Tanto a indicação interprofissional, né, que nem, por exemplo, o nutricionista ele indica alguém de confiança para realizar treinamento, ou vice-versa. Ou a indicação pessoal, né, de alguém que você confia, de alguém que você conhece. Porque no mar da internet é realmente muito difícil de filtrar, Felipe, muito difícil. Eu acredito que na sua área também deva ser assim. E é até difícil a gente passar um guia, né? Faça isso, siga isso, porque tem colegas da área que têm informações exemplares e só fala coisa não construtiva, né? Então é muito complicado. Quando a gente falava de exercício, você falava da questão afetiva, e aí eu estava pensando, uma outra tendência que eu queria entender se é mais fácil de trabalhar. Você falava de uma rotina, é difícil, né? E estava pensando justamente nisso. O que você disse é totalmente aplicável dentro de casa, né? Você vai num nutrólogo, não é tão simples, um nutrólogo ou um nutricionista, não é tão simples mudar os hábitos alimentares, porque às vezes exige mais tempo na cozinha, cozinhando mesmo, né? Em vez de comprando, em vez de consumindo ultraprocessados. Você vai numa academia, você tem que pensar no tempo que você vai gastar, um futebol, uma caminhada, uma corrida. Tudo isso exige realmente a organização que você disse. E aí, onde entra a questão de você fazer uma interação dentro de casa? A menina vai começar uma dieta ou vai começar uma atividade física, então ela chama o namorado para fazer junto. O marido leva a mulher, o pai leva o filho leva o pai, a mãe, chama um tio que está precisando. Isso também tem funcionado bem? Felipe, eu falo que quando você vai começar algo e você rema contra pessoas próximas, as suas chances de insucesso é uns 90%. Porque o que acontece, né? O ser humano é feito de sentimentos, seja sentimentos bons ou ruins, né? E provavelmente se tem uma casa, por exemplo, um casal, aí uma das pessoas do casal está iniciando uma rotina saudável, a outra pessoa não está iniciando. Essa pessoa que está iniciando, com certeza, ela vai ser conflitada pela outra que está mantendo uma rotina tradicional. Tradicional, eu digo, obesogênica, não saudável.
E isso não tem como, Felipe, porque tudo que você vai fazer, seja a parte social, seja a parte do dia a dia, vai confrontar. Porque uma pessoa de segunda-feira pedir uma pizza, a outra vai querer pedir um poke, uma salada. A outra pessoa vai querer sair para comer. Eu digo não que isso não deva existir, mas eu digo frequentemente. A outra pessoa vai chegar atrasada e vai querer comer algo na rua e uma vai querer cozinhar. Então, isso daí, Felipe, quando você tem um casal ou pessoas dentro de casa com objetivos totalmente diferentes, com certeza sua chance de sucesso vai ser muito mais difícil. Porque pensa que uma pessoa que tem uma rotina e ela já está mudando, ela está brigando contra ela mesma, brigando contra os costumes, quanto o que ela está já no automático. Imagina brigar contra isso e ainda contra mais uma, duas pessoas. Você tem que ficar convencendo ou elas jogando uma energia, às vezes não tão boa ali no que você está fazendo. E aí se torna muito mais difícil. Então, quando começa desde dentro de casa as mudanças de hábitos, é muito mais favorável, a chance de sucesso é muito maior, porque as pessoas se ajudam. Um dia que um está mais desmotivado, a outra pessoa motiva. O dia que alguém está pensando em desistir, conversa, e os resultados vão acontecendo de uma forma melhor. Isso se torna algo que aproxima a relação dentro de casa e não afasta. E, então, em diversos casos, quando eu via na parte da alimentação que a pessoa ia confrontar contra todo o costume que existe ali, eu sabia que a pessoa ia ter que fazer um esforço 2, 3 vezes maior do que se tivesse todo mundo na mesma sintonia. Ou seja, dentro daquele desafio de planejar-se para começar algo novo, para começar uma educação, dentro desse planejamento é bom contar com esse desafio de trazer junto consigo alguma pessoa do seu ciclo ali de vida, né, da sua rotina, principalmente se for Sim, eu acho marido, mulher, etc. Eu acho que o primeiro, nisso, seguindo esse raciocínio que a gente tem falado, Felipe, eu acho que o primeiro passo seria esse. Por exemplo, vamos supor que tem um casal. Aí uma pessoa do casal está pensando em iniciar uma rotina mais saudável. Pô, o primeiro passo é ela conversar ali com a outra pessoa. Ó, tô pensando isso, o que você acha? Vamos juntos? Então, esse seria o primeiro passo. Ah, vamos. Então, aí sim, pô, chegamos num consenso, conseguimos organizar isso, estamos falando a mesma língua. Aí, se você buscar um profissional depois disso, vai ser muito mais fácil o trabalho, muito mais fácil tocar depois disso a rotina. Então, o que a gente volta naquilo que a gente estava falando. Organizacional. Qual que é a primeira organização que a pessoa deve fazer? Pô, dentro de casa. Dentro de casa, rotina. E aí, a partir disso, a chance de ser duradouro essa mudança vai ser muito maior. A chance de ter motivação entre as duas pessoas e não conflitos é muito maior. Correto. Tem umas interações aqui interessantíssimas que eu quero colocar, mas eu vou começar pelo fim, colocar. porque está dentro ainda desse assunto que você está abordando. Duas colocações aqui que eu achei muito interessantes para você avaliar. A Mariana falou que na alimentação da família, como é muito difícil, ela tenta fazer comidas parecidas para todos e coloca um dia para comer livre. Eu não sei detalhadamente o que é o comer livre, mas a gente, cada família coloca alguma coisa diferente, né? Às vezes, alguns chamam dia de lixo, né? Entra com alguma bobeirinha, alguma coisa assim. O Ícaro colocou uma questão assim, que ele não come carne. E é uma luta para se adaptar. Então, quando ele faz os pratos veganos, a casa dele, o pessoal da família, devora. Agora, quando é eles que fazem a comida, aí eles esquecem de deixar um espaço ali para o vegano. Isso daí do vegano é até complicado. Eu tinha uma amiga que ela era vegetariana na faculdade, aí ela levava o queijo, né? Ela sempre levava o queijo no churrasco e fazia salada. Aí a galera comia o queijo e a salada dela e depois sobrava só a carne e a linguiça, né? Aí ela ficava sempre brava. Isso aí acontece mesmo. Mas na verdade, isso daí, Felipe, só falando dessas duas interações que você comentou, a respeito do Ícaro que você falou, né? Do vegano. Não lembro o Ícaro falou do vegano e a Mariana fazia a comida parecida para todos e depois um dia de comer livre. Penso que aí cada qual come do jeito que quer, né? Na situação do Ícaro aí, né? Eu não sei se lá na casa dele a galera
tem um conflito em relação a isso, ou é mais de a galera folgar mesmo, esquecer, mas é aquilo que a gente estava falando. É uma situação conflitante, né? Porque se uma pessoa só não ingere carne, tem um hábito específico do veganismo, e todas as outras são carnívoras e tudo mais, você vê como que é mais difícil colocar uma rotina? Você vê, provavelmente, os pratos que o Ícaro faz é só para ele, a compra do supermercado é só para ele. E não que ele esteja certo ou errado, ou os outros certos ou errados, mas é só um exemplo legal para a gente ver como que uma casa que funciona fora da mesma rotina fica mais difícil dá mais trabalho, demanda mais energia para conseguir ter um equilíbrio. E no outro comentário que você falou, isso também é importante que ela colocou. Porque se todo mundo come a mesma coisa, se todo mundo está ali meio que na mesma alimentação, e se for uma alimentação boa, uma alimentação equilibrada, tá todo mundo no mesmo barco, né? Então não fica uma coisa que, por exemplo, um tá comendo arroz e feijão, o outro pede pizza, aí quem tá comendo arroz e feijão fica com vontade de comer pizza, aí o outro tá comendo chocolate, o outro tá comendo açaí. E aí na hora que você vê quem tá ali realmente seguindo, tentando seguir algo mais equilibrado, fica com vontade, acaba ficando muito fora de... Eu estou me sentindo muito fora da caixa aqui, né? Porque uma coisa que a gente orienta que é legal, Felipe, é o seguinte: a compra é 80% do hábito que você vai ter em casa. Ah, mas por quê? Porque se você comprar coisas boas no mercado, você tem 80% de chance de comer bem. Ah, mas dá para pedir no iFood? Dá pra pedir... dá, mas dá trabalho. Somente às vezes. Então, a pessoa não quer trabalho. Então, se ela na compra faz uma compra inteligente, na casa, a chance dela ter estratégias inteligentes, ter alimentos inteligentes é muito maior. Agora, se a pessoa compra de tudo no supermercado e ela tá de bobeira ali, abre a porta da cozinha e dá um chocolate, ela às vezes come, às vezes ela nem queria comer, comeu porque estava ali. Então, O esse grande fato truque é não ter. É, então esse fato da alimentação ser parecida com todos da casa, de todo mundo se falar a mesma sintonia, é muito bom. E o fato de ter um dia de lixo, um dia de comer diferente, né, dependendo do objetivo de cada um, dependendo do que é que come nesse dia diferente, né, o quanto é algo a mais do que o habitual, pode ser equilibrado, pode ser algo também que não vai ser a causa dos problemas da pessoa de nenhum objetivo. Lógico que do ponderado, é muito individual, isso para eu estar falando se é bom ou ruim, mas eu acho também que o extremismo não é algo sustentável. Então, quanto mais a pessoa conseguir ter algo sustentável, algo que ela consiga fazer sem ter tanto sacrifício, maior é a chance dela fazer a longo prazo. Aí, voltando um pouco, tinha uma pergunta da mesma Mariana a respeito dos exercícios do YouTube, né? Que proliferaram, né? Sobretudo agora durante a pandemia. Sim. Tem muita gente lá no YouTube passando dicas, passando atividades, exercícios mesmo para serem feitos em casa. Ela chegou a perguntar, né? Mais ajuda ou mais atrapalha? Eu acho interessante. Pode ter os casos, a gente sabe, como você mesmo disse, que é bom sempre procurar exemplos, né? Saber se teve gente que se deu bem com aquilo, Sim. indicação, se aquele profissional que está lá no YouTube é bom, etc e tal. Mas, mais do que isso, é possível a gente encontrar exemplos que, de fato, atrapalhem? Eu acho que se você me perguntasse, colocar numa balança, alguém que está sedentário, é melhor ela fazer uma aula do YouTube e não fazer nada. Eu acho que é melhor fazer. Eu acho que é melhor fazer, porque se for colocar numa balança risco-benefício, eu acho que o benefício provavelmente deve ser maior. Ainda mais nesses modelos de live da pandemia, que normalmente é peso corporal, não exige uma sobrecarga tão grande, né? Eu acho que não. É que aí a gente está falando assim, no mundo utópico e do mundo real, né, Felipe? No mundo utópico, você Uhum. teria que sempre fazer uma avaliação física antes, uma avaliação de força de membros, um milhão de coisas. Mas vamos pensar em alguém que está ali, às vezes, sem uma condição de fazer um trabalho acompanhado, não está com uma condição às vezes, ir numa academia, um local específico, e tem essa informação disponível ali. Se é melhor ela fazer ou não. Eu acho que é melhor fazer. Eu acho que ainda mais esse tipo de treinamento com o peso corporal, que é um tipo de treinamento que exige menos força, exige menos um estímulo específico,
Eu acho que pode ser melhor que nada. Igual você me falar, é melhor a pessoa caminhar devagar ou ela ficar sentada no sofá? Ué, às vezes nenhum ideal, mas é melhor ela caminhar. Entendeu? Às vezes isso pode ser a porta de entrada para ela se estimular, desenvolver um vínculo legal com a atividade física e dali um tempo ela buscar um exercício melhor orientado ou ela buscar uma forma de atividade mais específica para o objetivo dela. Porque a gente não pode pensar, às vezes, em algo como um fim. Às vezes a gente pode pensar ela como um meio. Às vezes ali é um meio da pessoa evoluir, né? A gente está em constante evolução. Eu acho que nessa área também é isso. Às vezes o primeiro contato pode não ser o melhor, mas pode despertar algo positivo. Vamos pensar da maneira positiva. Pode despertar algo que seja construtivo na pessoa. Correto. Lucas, aí a gente está focando muito no lado afetivo, a gente está dando muita importância para isso. Desde a primeira resposta a gente entendeu que saúde não é uma coisa isolada, não é só fazer exercício, não é só alimentação. Tem muita coisa envolvida no meio. Mas vamos ser honestos, né? Como a conversa que eu tive com o endócrino. Em saúde, não tem atalho. Não se corta Sim. caminho em saúde. Ou você se adota uma postura, ou você colabora consigo mesmo, ou a vida, o corpo, tudo vai cobrar, né? Então, agora, assim, alimentação e exercício não é um luxo mais, principalmente para essa sociedade que está se desenvolvendo com celular, computador, muita televisão, muito fechamento, né? Muito escritório, etc. Muita poluição. Não é mais questão de ser um luxo. Como poder proliferar isso? Como poder chegar nas pessoas dando um choque de gestão, um choque de realidade, mas ao mesmo tempo sem afugentar ela, sem fazer a pessoa acabar se encolhendo numa bolha e falar assim, agora que eu não faço mais nada mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a pandemia foi algo que fez um pouco isso, Felipe. Porque quando a gente pegou e viu, né, começou a proliferar as coisas, e aí começou a estudar, desde o começo já colocou o sedentarismo como um dos maiores fatores de risco, né? O sedentarismo e pessoas que estavam com acima do peso, né, que estavam com desordens metabólicas. Então eu acho que nos últimos anos, se for pelo menos pensar de tirar algo bom de tudo isso que aconteceu, eu acho que foi um pouco essa questão da conscientização em relação a esse parâmetro, porque é algo que estava um pouco esquecido. Não também posso opinar sobre, porque não é um tema que é um tema meu, assim, um tema de estudo, né? Mas nos últimos anos está vindo uma valorização que é correta, que é em relação à individualidade, esse tipo, mas aí também entrou um pouco a questão da glamorização, né, às vezes, de alguns padrões não saudáveis, esse tipo de coisa, né, e tá em alta, né, e eu acho que a pandemia veio para também dar uma contra-resposta e falar, não, tudo bem, mas as coisas às vezes não podem ser assim, né, de qualquer forma, sem pensar no fisiológico, sem pensar no metabólico. E eu acho que o grande choque foi esse, Felipe. Os dados estão aí, né? Se você estuda a fundo, você vê os dados de intubação, os dados de recuperação de quem era ativo, de quem não era, é totalmente diferente. Você vê, se você mapeia os casos de quem teve complicação grave e era sedentário, então o exercício físico, desde eu acho que do segundo mês da pandemia, o terceiro, ele entrou como uma forma de prevenção e uma forma de otimizar a recuperação de quem teve problemas mais sérios ou até para quem teve sintomas leves. Então eu acho que é difícil a pessoa, né? Porque o ser humano ele tende a não valorizar até que aconteça algo, né? Então se pega alguém que está teoricamente mais saudável, como você vai falar para ela, você corre o risco de ter uma complicação se você não se cuidar, né? A pessoa às vezes não vai esperar acontecer para pensar isso. Mas eu tenho usado bastante essa referência em relação à pandemia. Eu acho que não sou eu que estou falando, não é o outro que está falando, são as organizações máximas de saúde que estão falando. Ó, e os exemplos práticos, né?
que não é só estética, não é só, às vezes, inclusão no meio social, não é só padrão de beleza, né? Tem outras coisas que estão relacionadas e que, infelizmente ou felizmente, se você não der o devido valor, você tem mais risco de ter algum problema. Correto. Só para dar um esclarecimento, ó, a garrafa ela é sim de cerveja, mas não é. Porque já tem comentário ali, mas não é cerveja, não, é água. Uma educação que eu tô me propondo é de tomar muita água por dia. Sim, E a Marina fez uma colocação aqui da questão depressão e ansiedade versus a alimentação e a falta de atividade física. Vamos lá voltar no psicológico, né? Também pode ser a atividade e a alimentação podem ser santos remédios para ansiedade e depressão, né? sim. E eu acho que a alimentação, nesse caso, Felipe, ela tem um fator muito importante de não agravar. De a pessoa não agravar, dela não ter algo que vai cobrar dela ou exigir dela de uma forma que ela não consiga cumprir e dela acabar sendo mais frustrada, tendo um sentimento de derrota maior num tipo desse momento, principalmente. E a atividade física, eu acredito que ela ajude, né, na liberação hormonal, na liberação da própria neurotransmissores, né, que são de sensação de bem-estar. Além de que, em alguém que está com uma desordem psicológica, o tempo que ela realiza atividade física é um tempo que ela acabou não pensando no que está atormentando ela, né, se a gente for pensar mais a fundo, né. Então, uma pessoa que tá, às vezes, com uma dificuldade de interação devido a um quadro de depressão, uma dificuldade, às vezes, de sair de casa, de conversar com alguém, se ela está num ambiente favorável, num ambiente que ela vai ter contato com outras pessoas, é um ambiente que vai estar estimulando ela a, vamos dizer assim, um caminho de melhora e não um caminho de piora. Eu acho sempre que a pessoa, quando ela tá realizando algo que seja benéfico para ela vai estar gerando estímulos positivos e se ela está num quadro negativo, ela tende a melhorar. Eu já tive experiências de alunos, principalmente na parte do exercício, que eles estavam em quadro de ansiedade, depressão, e a atividade física ajudava bastante nesse fato, tanto da interação quanto do fato da pessoa se sentir bem com o corpo, sentir bem que está sendo útil, né? Porque às vezes nesse tipo de desordem a pessoa sente um sentimento de ser inútil, de às vezes não conseguir fazer nada adequadamente. E é uma forma de você dar um feedback positivo, né? Da pessoa, do profissional dar um feedback positivo para a pessoa e ela com ela mesma, dela estar realizando algo que é produtivo. Correto. Pegando um gancho ainda no assunto anterior, que a gente estava falando, né? Tem a questão da estética, mas vamos entrar numa questão que para algumas pessoas é polêmica, é cabeludo. Eu acho que no final das contas a discussão principal precisa ser saúde. A gente precisa ser bastante pragmático. Gordinho, tem como ser gordinho e saudável, Lucas? Ou uma coisa não combina Então, com a outra? Felipe, aí é algo, vamos dizer assim, não existe uma verdade absoluta. Eu acho que até o início da nossa discussão ali, né, a gente pondera, vamos dizer assim, 4, 5 braços, né? Aí você vai me falar qual braço é mais pesado, qual não é. Então eu acho que não existe uma verdade absoluta, né? Eu acho que existe o que cada um acredita e o que cada um vai ter como prioridade ali. Eu acho que eu entendo qual é a razão de você ter me perguntado e qual é o objetivo da sua pergunta. Então, em relação ao objetivo da sua pergunta, eu vou te dizer o seguinte: se conformar com isso, eu acho que não é saudável. Por exemplo, a pessoa está acima do peso e ela está eu sou assim e não vai acontecer nada comigo e beleza. Então, se conformar com algo, vamos dizer assim, com um padrão
fora dos padrões recomendados, eu não concordo, eu acho que não é interessante. Agora, a pessoa que está numa busca ali, em algum momento da vida, em que ela possa estar dando mais ênfase para outros momentos relacionados à saúde, e isso não ser o foco principal, mas ela ter a consciência que aquilo não é o ideal, eu acho que é um caminho também que não deve ser forçado. Vou dar um exemplo, por exemplo, vamos pensar em alguém que está focando numa outra vertente da saúde, está focando na saúde social, que é um problema para ela, está tentando melhorar isso. Se você vem e força e limita ela a algo em todas as saúdes ao mesmo tempo, pode ser um pouco pesado demais para ela. Pode ser algo que às vezes ela não dê conta e acaba se frustrando. Mas ela não pode deixar, Felipe, de ter uma ideia do que ela pode atingir ou da onde ela pode chegar. Porque é uma conversa que é complicada, porque a gente entra naquela questão, porque o cara às vezes ele está acima do peso, ele é gordinho, ele não deve ser aceito socialmente, ele não deve ter esse tipo de linha de conversa, né? Que eu acho que é uma linha de conversa diferente do que a gente está falando, que é a linha da pessoa ter os benefícios fisiológicos e metabólicos de estar numa saúde, um ápice de saúde. Então, eu acho que são coisas diferentes. Tudo que vai vir falar de questão de aceitabilidade, questão social, não pode ser deixado de lado a questão fisiológica e metabólica, que é o que eu falei agora há pouco, né? Que tá em alta, né? Nos últimos anos essa visão, né? Mas eu acho que não adianta, Felipe, por exemplo, uma pessoa ter às vezes ter uma vida que não leva em consideração esses aspectos e sendo que ela está se prejudicando, sabe? Eu acho que vale a pena. O importante que a gente volta lá no início é entender o porquê disso, né? O porquê que o João tem tanta dificuldade de manter o peso. Com certeza, Felipe, se a gente investigar, vai ter alguma desordem que não está adequada em outro parâmetro que resulta nisso. Com certeza existe. Às vezes a pessoa ela não quer mexer naquilo, ela não quer aceitar. Mas alguém que tem um problema muito grande com o peso, tem alguma coisa ali que está desequilibrada. Seja fisiológica, seja emocional, seja social. Existe. Isso daí a gente vê nos estudos que é uma correlação quase direta. O que depende é a pessoa querer resolver ou não essas questões para realmente ter uma saúde plena. Mas se você me perguntar se eu acho o que eu acho da pessoa que está acima do peso, ou da pessoa que está, às vezes, com parâmetros não adequados fisiológicos, metabólicos, eu acho que o ideal é a pessoa buscar diretamente o que está levando ela a isso, porque se ela resolver isso, consequentemente, ela vai conseguir sim entrar numa rotina mais saudável e o peso que ela está acima, ou os problemas que ela está, consequentemente vão ser resolvidos. Então, eu acho que é buscar a causa, né? O que causa a pessoa ter esse excesso de peso. Sim. Dentro desse assunto e da questão de depressão psicológica, ansiedade, recentemente eu até assisti um filme que indico para quem está em situação parecida ou quem quer ver um pouco de exemplo real de como isso funciona. Filme até Água com Açúcar, viu? Mas baseado em fatos reais e muito próximo da vida de qualquer um de nós, assim, que não somos atletas ou que temos dificuldade com educação alimentar e atividade física. A Maratona de Brittany é a história de uma americana que estava com a vida toda desregrada, sinopse, né, desse filme, estava com a vida toda desregrada e de repente ela viu numa vizinha uma vontade ali de começar a fazer exercícios com uma caminhada. E o fim da história termina com ela tendo um desafio que ela se colocou um desafio de participar da meia maratona de Nova York. É um filme bem bacana para quem quer entender um pouco de como exercício e mudança de vida exercício, alimentação e mudança de vida, até profissional, muitas vezes elas estão relacionadas. Sim, é só para fechar ali o que você falou, o último raciocínio. Espera que a gente falou junto. Pois não. Não, fica à vontade. Que é só para a gente diferenciar, né?
a busca de um padrão estético, às vezes inatingível, a diferença disso, né, para a diferença de buscar um padrão fisiológico meio por dentro de níveis saudáveis, né? Isso daí são diferenças bem grandes, né? Então, só para a gente fechar ali o assunto, né, que é também da pessoa ter essa visão, né? Porque também essa busca incessante traz outras doenças, né? Por exemplo, que aí são doenças de autoimagem, né? Que não é o caso que a gente está falando da busca da pessoa, às vezes, para ela ter. A gente não está falando para a pessoa ter um físico atlético, um físico esculpido de estátua grega. O que a gente está falando é da pessoa buscar parâmetros saudáveis, metabólicos, fisiológicos, e para isso, se necessário, fazer correções até em outros meios que não estão relacionados com o exercício físico e alimentação. Exato. Lucas, aí, se a pessoa começa num futebol, se a pessoa começa numa corrida, se a pessoa vai para o CrossFit, se ela vai para academia, enfim, ela tem uma chance muito grande de trombar com algumas outras pessoas ali que já estão num nível assim atlético, até de competição, né? É muito comum e é muito bom que tenha isso, né? Pessoas que embarcam no exercício e depois transformam isso até num nível superior, vai para uma competição e tudo mais. E isso tem, como eu te disse, tem desde a pessoa que vai buscar o futebolzinho até a pessoa que vai no CrossFit. E às vezes isso anima, porque a pessoa olha ali para aquele resultado bem feito como um espelho, e às vezes aquilo desanima, porque como você disse, a pessoa chega lá e fala assim, nossa, não é minha tribo, não tô nessa vibe, não tô nesse ritmo, não dá para mim. Hoje, para você, o que aparece mais? Aqueles que já estão ali num nível muito bom, num nível ali até atlético, num nível profissional, ou aqueles que estão ali para perder o seu pezinho, chegar ali, perder 5 quilinhos, que ela vai estar feliz, a pessoa que está buscando saúde, a pessoa que está buscando ter alguma atividade. Quem mais passa pela tua mão hoje em dia? Então, Felipe, já faz alguns anos que, apesar de eu ter uma formação atlética, eu fui atleta, né, durante a minha vida inteira, e até toda a minha bagagem foi nessa linha, né, prática. Eu já faz alguns anos que eu não trabalho com esse público, Felipe, porque eu acho que o grau de intervenção de alguém que não é esse público, que é um público mais sedentário, uma pessoa comum, me agrada mais. Seja porque ela é uma pessoa que necessita, às vezes, que se sua intervenção der certo, você realiza uma mudança muito grande na vida dela, e às vezes você vai ser lembrado por ela por, sei lá, pro resto da vida, e também por ela ser uma pessoa que está muito mais ligada a aprender. O atleta, normalmente ele não está muito ligado a aprender. Ele trabalha de uma outra forma, o pensamento dele é diferente, e a própria valorização profissional do atleta com o treinador, com o professor, é muito menor do que alguém que realmente está ali com o indivíduo sedentário, de um indivíduo que tinha dificuldade, às vezes, para realizar atividades do cotidiano simples, e que agora que ele conseguiu emagrecer, ele está conseguindo realizar, ele está super contente, melhorou várias esferas da vida dele. Então, esse tipo de público, Felipe, tem me agradado mais, já faz alguns anos, e eu acho legal, eu acho importante ter a formação do conhecimento esportivo que eu tenho, porque eu acho que tudo tem aplicabilidade. E a aplicabilidade, quanto mais você reflete sobre, mais você consegue ter um conhecimento mais amplo de aplicação em diferentes casos. Mas a minha área de atuação nos últimos anos tem sido basicamente emagrecimento e hipertrofia, nesse caso, e de pessoas que são comuns, pessoas que realmente buscam um resultado, mas não vivem para isso. Elas têm as profissões, têm as dificuldades, têm as rotinas, mas é algo que elas buscam melhorar, mas eu tenho consciência que a forma dentro do possível, ela irá se dedicar. Porque eu acho até mais desafiador esse tipo de trabalho, Felipe. Eu acho que é muito fácil pegar para alguém que
que já é obcecado em treinar, você aumentar ali 10%, não desmerecendo nada, mas você aumentar 10% de performance dela. Mas agora se pegar alguém que tem 30 anos de sedentarismo e nunca fez nada, tá? 30 quilos acima do ideal, e você fazer ela criar um vínculo positivo, você fazer ser algo prazeroso o exercício para ela, você mudar hábitos dela ou de pessoas que estão próximas a elas de maneira indireta, aí eu acho que é uma coisa interessante e aí eu acho que você realmente fez uma diferença direta na vida de alguém. E então, para mim, esse tipo de linha faz mais sentido. Apesar de todo mundo que me vê, eu acho que pelo meu histórico, ou às vezes pelo meu jeito, acha que eu trabalho às vezes com algo mais específico, algo mais de alto rendimento, mas não. Eu gosto mesmo e tenho tido mais sucesso com pessoas comuns em objetivos voltados a emagrecimento e melhora da composição corporal, hipertrofia, esse tipo de raciocínio que a pessoa busca. Legal. E aí, então, o CrossFit, para quem não é do meio, pode chamar o CrossFit de que o CrossFit no momento está passando por tá na moda. Ele tá no auge, né? Vinha numa ascendente antes da pandemia, né? Toda a academia estava criando ali um espaço pro CrossFit, né? Ele é para todo mundo? Ou tem gente que vai ter que... Justamente, você estava falando, quem viveu 30 anos de sedentarismo vai ter que começar por outra via? Eu acho que depende de quem é seu professor. Isso vai ser eu acho que a grande resultante do seu sucesso ou não inicial. Porque se você pegar, por exemplo, você usou o exemplo do CrossFit, mas a gente pode falar de qualquer modalidade, né? Se você inicialmente pegar e realizar algo já que não é indicado para sua aptidão, Felipe, você não vai ter um resultado legal daquilo que você está fazendo. Então, provavelmente você vai ter alguma lesão, provavelmente você vai ter algum problema na prática, e aí, ao invés de ser algo positivo, você vai ter um início negativo. E o que você me fala? Por que o CrossFit às vezes tem pessoas falam que machuca, não é para todo mundo? Porque normalmente é uma aula em grupos, né? E grupos muito grandes. Então, até o acompanhamento, se não for uma equipe preparada, fica um pouco difícil de ser feito. A individualização de um treino em grupo, né? Se você não estiver bem preparado e se esse treino não for montado realmente para alguém que caiba pessoas que precisam de individualização, acaba sendo um pouco complicado. E aí você me fala, o CrossFit está em alta, por que ele está em alta, esteve em alta? Por causa disso, da questão que a gente falou, Felipe, de ser em grupo, visar a socialização, visa alguns fatores importantes, que é de superação, de atingir metas, que são coisas que às vezes estão deixadas de lado no exercício físico. Mas qualquer modalidade que você trabalhe, que você busque e consiga criar um ambiente e busque alguns objetivos, que consiga dar um resultado para o aluno, seja em uma sensação, seja um objetivo cumprido, você vai ter uma chance de sucesso muito mais alta. Mas aí você me pergunta, CrossFit machuca? Ou, cara, qualquer modalidade que você não tiver um bom acompanhamento, você vai ter problemas. Quantas pessoas que eles vão jogar bola no final de semana e machuca a perna? É muito alto o índice de lesão. Então, eu acho que o que vai te lesionar ou não vai ser não a modalidade que você está fazendo, mas sim qual é o acompanhamento que você está tendo. Correto. Bom, Lucas, tem 1 milhão de caminhos para a gente seguir daqui para frente, mas o intuito principal a gente começou a cumprir, que é dar uma introdução para as pessoas nesse tema, para as pessoas saberem, a partir dessa conversa, as pessoas podem ter aprendido que na saúde existem muitos braços, muitas vertentes importantes, que às vezes a atividade... Às vezes não, pelo que você falou, deixa eu ver se eu aprendi direito. Atividade física e alimentação estão totalmente ligadas com os outros braços da saúde, eles influenciam se eu vou fazer direito a minha educação
física e minha educação alimentar. A gente aprendeu muito sobre, aqui, né, a saúde mental. A gente aprendeu que já não é mais uma questão de luxo, né, uma questão de necessidade. Sim. E agora fica, assim, um milhão, sem número de caminhos, de curiosidades ainda a sanar. Eu espero que que você me empreste ainda mais para frente, depois daqui a algumas semanas, mais uma horinha aí do seu dia para a gente fazer novas curiosidades. Eu vou pesquisar contigo antes outros temas para a gente trazer, para a gente abordar aqui dentro desse universo. Mas o importante é que a gente fez a aula inaugural, a aula de introdução, né? Construímos os primeiros degraus aí dessa escadaria. Só para a gente encerrar, Lucas, então, para a gente dar um toque final para as pessoas, que orientação a gente pode dar para quem está querendo uma mudança? Vamos lembrar só, essa mudança pode ser porque você quer perder peso, essa mudança pode ser porque você se atentou que a sua saúde está precisando disso, essa mudança é porque você precisa melhorar a sua cabeça, que está muito estressada, está muito sofrida por conta da pandemia. Essa mudança é porque, sei lá, você quer conhecer pessoas, quer interagir. Enfim, dar o primeiro passo na educação física e alimentar. Como dar esse primeiro passo direito, Lucas? Eu acho que você acabou respondendo quase a pergunta. Eu acho que o primeiro passo é realmente ver o que a pessoa busca. Para que eu vou iniciar uma atividade física? Por que eu estou querendo iniciar um padrão alimentar mais saudável? Às vezes a pessoa, sem saber o porquê, ela acaba não achando. Quando você não sabe a pergunta, você nunca vai saber se você está indo para a resposta certa, né? Então, eu acho que é muito importante a pessoa ter essa reflexão. Por que eu estou fazendo isso? Porque senão ela nem vai saber se está agradando ou não. No caso, um exemplo, se o motivo for por causa que eu estou querendo uma maior sociabilização, poxa, então eu vou buscar uma modalidade em grupo. Se eu estou querendo, um fator que eu estou buscando é um fator estético. Eu já estou dentro de um parâmetro saudável, mas eu quero melhorar minha estética. Pô, qual modalidade é mais estética? Então, eu acho que a pessoa ter esse autoconhecimento, Felipe, é importante para guiar o que ela vai buscar. E a chance de acerto ser maior e evitar com que ela se frustre. Do mesmo jeito na alimentação. Poxa, se eu não tiver um mínimo conhecimento de como eu sou, do que me agrada ou não, até para eu identificar um profissional que se adeque com o meu estilo é mais difícil. Entendeu? A gente volta naquilo que a gente falou, de buscar referências, de buscar indicações. Poxa, mas se eu não sei o que me faz bem, vou dar um exemplo prático, fica mais claro. Poxa, eu sou uma pessoa que eu sou totalmente a rotina enrolada, eu não vou conseguir seguir uma dieta, uma alimentação prescrita, entender como funcionam as coisas para fazer escolhas inteligentes. Então, se eu sei que eu sou assim, eu vou buscar um profissional que tenha um perfil mais de educar, e não um profissional que tenha um perfil tanto de fazer uma dieta travada, seguir um modelo. Agora, se eu não identificar que eu sou assim, eu posso cair 5 vezes seguidas em profissionais que o modo de trabalhar deles é uma prescrição fechada. E aí nenhum vai dar certo para mim. Entendeu? Então eu acho que esse autoconhecimento, essa autorreflexão, que eu acho que às vezes falta muito nos dias atuais, né, que é uma reflexão sobre o que acontece, é um ótimo caminho da pessoa iniciar, Felipe, porque com isso ela vai conseguir ter uma luz da onde pode casar melhor, aonde não pode, aonde se encaixa ou não, e com isso ter um maior sucesso na intervenção. Corretíssimo. Lucas, obrigado de coração por ter aceitado esse bate-papo comigo. Como eu te disse, meu grande intuito é montar aqui nesse meu espaço, que é totalmente particular, uma biblioteca virtual onde as pessoas vão poder se guiar em todos os assuntos possíveis. Eu acredito de coração que para a atividade que você faz é muito importante que você esteja sempre aqui
em ferramentas como essa, trazendo informações como essa, porque é muita interatividade para um público muito bom que te segue e que é muito bom que essas pessoas te sigam mesmo, porque você tem total domínio de conteúdos muito importantes. Então, eu acho, pratique sempre essa atividade, viu, Lucas, de estar aqui compartilhando conosco essas informações, porque para nós todos é muito importante tudo isso. Agradeço também de coração a todas as pessoas que participaram, que viram aqui essa live ao vivo, que mandaram suas interações, as pessoas que vão assistir daqui para frente, né? Curiosidades, por favor, sigam esse fera que é o Lucas. Vão lá dar trabalho para ele, mandam umas perguntas para ele, conheçam melhor, porque ele está aqui em Ribeirão disponível para receber muita gente aqui, tem condições de melhorar e de mudar a vida de muita gente. Tem dúvidas, sugestões? Gostou desse modo de conduzir um bate-papos por temas diferenciados? Me siga também, porque toda semana nós vamos ter novos assuntos aqui, novos papos. Como disse, essa conversa vai ficar aqui gravada. É um plano meu mais para frente, em breve, em poucos dias, eu vou começar a soltar essa entrevista aqui editada, vou colocar pequenos trechos para ficar mais claro, né? A resposta que ele deu ali sobre emagrecimento, depois a resposta que ele deu sobre exercícios coletivos, enfim, para que cada um procure aquilo que melhor lhe aprover, que melhor interessar. Lucas, obrigado do fundo do coração. Ô, Felipe, eu agradeço a oportunidade. Estamos à disposição aí. Quando julgar necessário, só me avisar. Daqui a pouquinho, com os dias aí, eu vou te dar uma paz para você esquecer de mim, um pouco, para você não ficar com raiva de mim. Eu te mando algumas perguntas, a gente já elabora uma próxima live com um tema que você achar interessante. Gente, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Valeu, Felipe. Abraço. Boa noite. Uma boa noite.